Olá, que Deus abençoe ricamente o nosso momento devocional de reflexão da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana, Rio de Janeiro. E nós o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe ricamente esse momento em que queremos estudar sobre a sua palavra. Hoje, especialmente, vamos estudar um pouco o discurso de Estevão. Esse discurso está registrado em Atos, capítulo 7. É muito interessante essa explanação de Estevão. Mas, primeiramente, você conhece Estevão? Lembra dele, de alguma coisa da vida dele? Pois bem, em Atos, capítulo 6, os apóstolos eles decidem chamar 7 pessoas para ajudá-los. Havia algumas questões ali entre o povo de Deus, um conflito, inclusive, acusações, que os cristãos convertidos do judaísmo estavam sendo beneficiados em relação aos cristãos convertidos que não eram judeus. E isso estava tirando o foco e a atenção dos discípulos do seu trabalho de orar e de anunciar a palavra de Deus. Então eles escolhem 7 pessoas, 7 homens, que ajudariam eles nas questões do dia a dia, nas questões de ação social que a igreja já promovia naquela época. E um desses homens foi Estevão. E Estevão, então, ele era um homem muito dedicado, um homem que tinha um nome e uma reputação muito consagrada a Deus. E esse homem, então, começa a fazer esse trabalho que foi designado a ele, chamado para esse trabalho. Bom, passando o tempo, depois dessa escolha, algumas pessoas foram presas. E olha o que diz a palavra de Deus em Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Então levaram diante das autoridades judaicas, e essas autoridades então ouvem Estevão, dão a ele o direito de defender. E Estevão ele acaba não se defendendo, mas acaba pregando a palavra. E eu quero convidá-los a ouvir algumas palavras a partir de Atos 7:39. Vocês já devem ter ouvido alguma vez uma música do Belchior, que ficou consagrada na voz da Elis Regina, em que numa das frases ela diz que nós vivemos iguais aos nossos pais, vivemos como os nossos pais viveram. E quando eu leio esse texto de Atos, é exatamente isso que dá a impressão. Que o povo de Israel, passado de geração em geração, eles continuam vivendo como os pais deles viveram. Ou seja, não confiando no amor, na proteção da parte de Deus. Será que conosco é diferente? Veja o que Estevão fala no capítulo 7 de Atos, no versículo 39 e seguintes. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, o Deus de vocês? Imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês para o exílio.
para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi. O tabernáculo era uma barraca, meus irmãos e irmãs, aonde estava a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. O acampamento de Israel tinha no centro esse tabernáculo, como se fosse um templo, né? Numa barraca, porque eles estavam em peregrinação até a Terra Santa, caminhando. Então Deus estava presente de uma maneira visível ali, o tabernáculo. Tanto é que quando Jesus depois nasce, uma das expressões que já se utilizou é que Deus, de novo, tabernaculou com o povo, ou seja, Emanuel, Deus conosco. Então veja, Deus sempre esteve ao lado do seu povo. E mesmo assim o povo não deu atenção, não louvou a Deus, adulterou. Foi um povo adúltero, foi um povo idólatra, que se afastou de Deus e construiu para si outros deuses. Essa mania que a gente tem também, igual dos nossos pais, veja que vivemos como eles, de muitas vezes também idolatrarmos. Em geral, colocamos o eu, a minha vontade, como o meu Deus. Continua a palavra de Deus no versículo 26. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? Então veja que Estevão prega mostrando para aqueles homens, para aqueles líderes, que o povo de Israel estava longe de Deus. E ele conclui dizendo: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os nossos pais. E eles repetiram o que os pais de Israel fizeram. Eles mataram Estevão, assim como os profetas foram perseguidos e mortos por anunciarem a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados por Deus para ser o povo de propriedade exclusiva de Deus. Não vamos seguir os maus exemplos dos pais do povo de Israel, dos nossos antepassados que se afastaram de Deus, mas vamos dar ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus está apontando a lei, como Estevão está fazendo aqui, lembrando as pessoas que elas estavam longe de Deus e que estar longe de Deus, pecando contra Deus, leva à condenação. Mas a Bíblia também tem uma outra mensagem, uma boa notícia. A notícia de que Jesus Cristo foi enviado por Deus exatamente para reconciliar esse povo idólatra com o seu Deus. E Jesus nos reconcilia através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso hoje eu e você estamos próximos de Deus, em paz com Deus, reconciliados. Que Deus veio ao meu encontro, ao seu encontro, e nos perdoou, e nos deu a fé em Cristo Jesus, e habita no nosso coração. Por isso, rejeite qualquer tentação que leve você a se afastar de Deus e a ter outros deuses na sua vida. Mas creia, fortaleça a sua fé em Deus, no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que habita entre nós, que mora entre nós e que fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Ele é o seu pastor, ele é o meu pastor. Assim como ele recebeu Estevão no céu, e quando Estevão olha para o céu, vê o céu aberto, nós, pela fé em Cristo Jesus, também temos o céu aberto. Não por nosso mérito, mas pela graça de Deus. Que Deus te fortaleça na fé verdadeira em Cristo Jesus, como fortaleceu Estevão. Amém. Vamos orar pedindo que Deus fortaleça a nossa fé. Querido bom Deus, ajude-me a ter a mesma fé de Estevão
que mesmo diante da tortura, da prisão, da perseguição, não negou o teu nome, mas testemunhou a respeito da verdade, a respeito do teu amor e da tua misericórdia. Que assim como Estevão, também eu possa ser encontrado em fé no dia da minha morte, e que eu receba, Senhor, a bênção de entrar no céu. Pai querido, cuida da tua igreja aqui na terra, abençoa o trabalho da igreja luterana, de todas as igrejas cristãs, para que continuem anunciando a tua palavra. Abençoa cada membro da nossa igreja, para que continue firme na fé em Cristo Jesus. Olha de maneira especial, especialmente, Senhor, para aqueles que estão afastados da tua palavra, para que deem ouvidos à sua palavra e voltem para ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a tua audiência, a tua participação nesse estudo e convidá-lo a participar do nosso próximo culto, domingo, 10h30, de maneira presencial na igreja aqui em Copacabana e também online pelas nossas redes sociais. Também destacar e lembrar que às 9h da manhã de domingo nós temos a Escola Bíblica. A Escola Bíblica é aberta a todas as pessoas. Ela também é online e presencial, onde por 1 hora estudamos mais profundamente a Palavra de Deus, a doutrina cristã. Você é nosso convidado a estar conosco nessas duas atividades. 9h da manhã, a nossa Escola Bíblica, e também às 10h30 da manhã, o nosso culto de louvor a Deus. Um forte abraço, que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém.